Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 9, e esse tema, a sutileza do movimento dos desigrejados, que tem crescido muito, que tem feito muitos adeptos, que tem feito muitas vítimas, que tem feito muitas pessoas se achar que está melhor agora estar sem igreja. Mas sabe que eu vou dizer minha opinião? Minha opinião, né? Sabe por que muitas pessoas se tornam desigrejadas? Porque não querem ter compromisso. Mas um pouquinho mais do que isso, o dízimo. O dízimo está fazendo muitas pessoas estarem desigrejadas. Isso, claro, é a minha humilde opinião. E aí, através dessa desculpa de não querer dar o dízimo, de não querer dar uma oferta, a pessoa começa a arrumar um monte de motivos, porque o pastor, porque eu não concordo, porque os irmãos são terríveis, porque só tem fofoca, e como se ele fosse o bonzão, né? Como se ele fosse o melhor. Porque a igreja é isso, porque Deus nunca falou pra gente ficar em instituição nenhuma, porque a igreja é livre. Eu pergunto pros irmãos, por que o Antigo Testamento é chamado de igreja primitiva? Ah, mas eles se reuniam nas casas. Sim, se reuniam nas casas. Na verdade, não é primeiro nas casas, nas sinagogas. Alguns se reuniam porque os primeiros cristãos foram os judeus. E depois, quando o evangelho foi indo para outras cidades, que começaram a fazer o culto nas casas. Mas as casas cheias de pessoas. Era como se fosse o ponto de pregação, como nós falamos. Mas, meus irmãos, perceba que depois começou a ser criado templos para as igrejas. É claro, alguns, eu concordo, meus irmãos, eu entendo que algumas instituições têm se aproveitado para ter só luxo. Claro, é verdade. A gente também não pode querer dizer que não é, mas é verdade. Porém, na maioria, meus irmãos, o templo é benéfico. Para quê? Para nós irmos, para nós estarmos vendo nosso irmão, para nós cultuarmos junto, para estarmos juntos com o nosso próximo. E aqui no nosso texto áureo, que está em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ou seja, a nossa congregação, nós não podemos deixar a nossa congregação. Claro, procura uma igreja próxima da sua casa, onde você seja mais acessível para você congregar. Mas não deixa de cultuar. É claro, meus irmãos, o templo somos nós, o templo somos nós. Claro, o templo somos nós. Mas esse simbolismo, essa atitude que nós temos que ter de estar com outros irmãos, de estar com outras irmãs, de estar com as pessoas, isso é extremamente benéfico para a nossa existência, para a nossa vida espiritual. E aqui na nossa verdade prática, o movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Ou seja, a pessoa não quer um líder. Ah, eu vou para a igreja, o pastor tem que ficar dizendo o que eu quiser. Eu sou mais feliz agora. Agora eu leio a Bíblia, eu faço o meu entendimento, eu faço a minha aplicação e para mim está tudo certo. Sou melhor agora. É o que muitos entendem ou acham que entendem. Porque na verdade, meus irmãos, se não precisa de líder, por que Jesus foi o nosso maior líder, o mestre? Ah, mas é o Cristo, né? Por que os apóstolos foram líder da igreja primitiva? Por que o apóstolo Paulo foi líder das outras igrejas de circunvizinhas, também, igreja primitiva? Por que os profetas foram líderes? Então, se não precisa de líder, a pessoa é seu próprio líder, amém. Se ela acha que ele é o próprio líder, vai fazer o quê? Mas está errado. Está errado, porque Deus levanta homens e mulheres, mesmo hoje, numa igreja que está tão enfraquecida espiritualmente, que está tão... o amor tem se esfriado, que está tão difícil, falsos profetas, existem homens e mulheres de Deus que professam a fé genuína, uma fé abençoadora, uma fé saudável. E aqui na leitura bíblica em classe, que está em Hebreus capítulo 10, do versículo 19 a 25, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo uma grande sacerdote sobre a casa de Deus. Daqui nós já vemos, meus irmãos, por que Deus criou o tabernáculo no deserto? Um tabernáculo móvel, porque o tabernáculo era móvel. Para que a pessoa pudesse ter uma referência acerca daquilo que era a igreja, né? Apesar que não era chamada de igreja, era chamada de tabernáculo. Depois nós vemos Salomão erguendo o templo que durou por muito tempo. Nós vemos Jesus pregando ali nos arredores do templo. Então perceba que o templo, meus irmãos, é claro,
O templo não tem que ser um amuleto. Eu, para mim, ser crente só se eu for para a igreja. Não, meus irmãos. A igreja é um lugar onde nós vamos estar com os nossos irmãos. Vamos adorar a Deus junto, coletivamente. Ah, mas eu posso fazer isso chamando 2, 3 irmãos vindo na minha casa. Mas não é a mesma coisa. A igreja é um lugar designado e preparado para esse tipo de serviço, para esse tipo de trabalho. E aqui na nossa introdução, nas últimas décadas, os desigrejados, ou também os conhecidos como os sem igreja, cresceram em escala exponencial. Eu entendo que há muitos escândalos, que há muitas situações da igreja, que há muitos mal-entendidos, que há muitos problemas em todo lugar. Mas a pessoa acha que é melhor do que o outro. As pessoas estão deixando a igreja, estão virando desigreja por qualquer motivo. E como eu citei no começo da aula, principalmente é o motivo do dízimo. Eu vou dar meu dinheiro para a igreja para quê? Para o pastor trocar de carro? Para o pastor fazer não sei o quê? Eu vou dar minha oferta para quê? O pastor não trabalha, eu me ralo lá. Irmãos, os levitas não tinham nenhum ofício para trabalhar. Eles não podiam trabalhar. O trabalho deles deveria ser no templo, como Davi lá, ele colocou, em turnos. E as pessoas levavam os seus dízimos e suas ofertas para o templo. E hoje, o cristão, que diz ser abençoado, não está dando o dízimo. Mas não é dar o dízimo, é devolver o dízimo, que a gente também vai falar nessa lição. Então, aqui no tópico 1, a visão e prática dos movimentos desigrejados. Um ensino anti-institucional. Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. É interessante porque os desigrejados, eles defendem o quê? A desorganização. Né? Enquanto a igreja é organizada, eles acham que não precisa de organização, não precisa de coisas eclesiásticas, não precisa de graus eclesiásticos. Aqui na parte 2, um ensino anticlerical. Se por um lado os desigrejados são contra toda forma de institucionalização da igreja, por outro, são contra também todo e qualquer sistema de governo da igreja. Ou seja, são anticlerical, não aceitam serem liderados, não aceitam supostamente serem subordinados. O que eles querem é mandar, ser livre. Eu não vou lá porque o pastor vai me dizer o que eu tenho que fazer, porque eu sei o que eu tenho que fazer. Vamos para ir para a igreja para passar raiva, eu prefiro ficar na minha casa. É assim que muitos fazem. Eu vou sair da minha igreja, de casa, é melhor congregar em casa, não tomo sol, não tomo chuva, a pessoa tem carro, pode ir para a igreja de carro, e depois chegar na igreja tem lugar difícil para estacionar. E, é melhor ficar em casa mesmo, fico lá de pijama, faço o meu culto com Deus, vou dormir, estou abençoado. Será? Será mesmo? Aqui no tópico 2, a natureza da igreja neotestamentária, um organismo. Sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo. É claro, meus irmãos, a igreja sem ninguém, a igreja não tem ninguém na igreja, a igreja está vazia. Ela está vazia mesmo. Ela está vazia. Mas quando há pessoas adentrando a ela, nós vemos que é diferente. E também, se você for sozinho orar na igreja, é diferente. Porque aquele espaço é preparado exatamente para aquilo, para a consagração, para a busca com Deus. E nós temos que fazer da nossa casa também um culto. Mas nós temos que não fazer um culto tirando aquilo que é a importância de nós nos deslocarmos para a igreja. Então, aqui na parte 2, uma organização. Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Pode ser igreja em qualquer lugar. Exatamente, nós somos igreja em qualquer lugar. Nós somos templo do Espírito Santo. Mas, entretanto, é o que eles dizem. Mas na prática não funciona assim. Porque eles aplicam uma coisa que é certa, que é verdade, né? Nós somos igreja em todos os lugares, porém esquece da outra verdade, que a igreja, como nós conhecemos, também é importante. Tanto nós temos uma igreja em casa, é importante, também nós temos que ser uma igreja necessidade também de pessoas que a gente conhece. Então, veja, as igrejas não têm
Aqui na como família de Deus. Então, a igreja é uma família. A igreja é uma família lá. E o irmãozinho que trabalha pode ter o que para todos são nós somos iguais. Irmãos, quantas pessoas não através esses desejos da sua vida ou da igreja. Então, pergunta, igreja não indo à igreja, teria se convertido. Muito difícil cultos, foi abençoada. Esse ensino da é mais interessante. Se essa igreja, porque não mas percebe que é só pessoas, não, mas eu interajo, eu trago 2, 3 famílias, a gente faz o culto. Mas é só 2, 3 famílias? Aquelas hierarquia. E na hierarquia é uma coisa que não, que Jesus é o menor. E todas as pessoas, mas em casa, não, essa é o de parte da ser igreja fora da igreja. Vimos que para isso a verdadeira organização alguma e consequentemente com sim como eu disse, aquele que está maior, que está sentado no púlpito, esse tem que servir mais. Porque esse é o que vai recepcionar os irmãos, que vai visitar, que vai orar, que vai ler a Bíblia, que vai estudar para dar um alimento espiritual para cada um dos irmãos. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus.